Hora de falar sobre Andreas Pereira para te explicar por que o meio-campista ainda não foi anunciado como reforço do Palmeiras, levando em consideração que Verdão e Fulham já haviam chegado a um acordo desde terça-feira. Não há problema algum. O Andreas Pereira pediu mais alguns dias ao Palmeiras para cuidar da sua mudança definitiva de Londres para São Paulo. Ele está há bastante tempo por lá e está tocando uma mudança bastante significativa. O Palmeiras entendeu, até porque não poderia utilizá-lo no clássico de domingo contra o Corinthians. A apresentação vai acontecer a qualquer momento e a estreia do Andreas Pereira vai ser preparada para que ele esteja à disposição para os confrontos contra o River Plate na Libertadores da América depois da data FIFA. É possível que enquanto você esteja assistindo a esse vídeo, o Andreas Pereira já tenha até desembarcado em São Paulo. A previsão é de que ele chegue nessa quinta-feira, ainda sem horário confirmado. O Andreas não foi relacionado para o jogo do Fulham, como já não havia acontecido no final de semana. Ele já passou, inclusive, por exames médicos para se tornar reforço do Palmeiras, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais fixos, a mais 2 milhões de euros em bônus. Negócio, do ponto de vista financeiro, espetacular. O Palmeiras quase contratou o Andreas Pereira em janeiro, pagando muito mais. A oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Isso significa que o Palmeiras está comprando o mesmo jogador 6 meses depois pela metade do preço. Andreas Pereira, que pode fazer a função de um Richard Rios ou até jogar um pouco mais avançado como um camisa 10. Só para completar um bastidor, o Andreas Pereira aceitou jogar no Palmeiras porque está convencido de que se fizer sucesso... Hora de falar sobre o Palmeiras, que pode ganhar dinheiro com o Fulham. Aí você deve estar pensando, o Nicola ficou louco de vez. O Palmeiras acaba de comprar o Andreas Pereira do Fulham e é o Palmeiras quem vai receber dinheiro do clube inglês? Calma. Com a saída do Andreas Pereira, o Fulham pretende utilizar essa vaga com a contratação de um ex-palmeirense. Trata-se de Kevin, jogador de destaque do Shakhtar Donetsk. Negócio que pode girar na casa dos 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 10% do valor de qualquer negociação do Kevin, ou seja, se o acordo foi fechado entre os clubes, o Palmeiras fica com 10 milhões de euros ou 25 milhões de reais. E essa parte apenas pelo direito econômico. O Palmeiras ainda ficaria com um percentual do mecanismo de solidariedade por ter formado o jogador. Só para completar, é importante registrar que o Andreas Pereira foi comprado por 10 milhões de euros. Se o Palmeiras tiver 4 milhões de euros vindos por conta do Kevin, isso significa que o Verdão gastaria apenas 6. Bora falar agora sobre mais um atacante oferecido ao São Paulo. Contei para vocês no vídeo da hora do almoço que o Tricolor havia recebido a sugestão de Carlão, vice-artilheiro da Série B, com 8 gols, ele veste a camisa da Ferroviária, é um jogador que já havia sido sugerido para o São Paulo depois de um bom campeonato paulista pelo Noroeste. A nova sugestão é de Lautaro Dias, atacante argentino que pertence ao Cruzeiro. Havia sido comprado do Independiente Del Valle por 16 milhões de reais. E a ideia do Cruzeiro era recuperar esse dinheiro. Acontece que as propostas que chegaram ao Cruzeiro foram todas por empréstimo, até por isso, nesse momento, o Cruzeiro já cogita emprestar o atleta, jogador que em outros momentos já havia sido sugerido, indicado e até buscado pelo São Paulo. Só para completar, em relação ao Lautaro, ele teve uma proposta oficial do Grêmio, a coisa não fechou na última hora por decisão do Cruzeiro. A proposta do Ceará foi descartada pelo atacante argentino, enquanto o Santos entrou em tratativas na semana passada. O Alexandre Matos gosta muito do Lautaro, mas a diretoria do Cruzeiro não quis fazer negócio. Fiquei com a impressão de que o veto ao Santos se deu por conta de Alexandre
Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem propostas, no plural, para mudar seu patrocínio master. Você vai lembrar que em janeiro desse ano o Palmeiras estreou acordo com a Sportingbet, casa de apostas que desembolsa 100 milhões de reais por ano, contrato de 3 temporadas, renovável por mais um, há reajustes estipulados já em contrato, de acordo com inflação. Hoje, o Palmeiras tem pelo menos 2 propostas para a substituição da Sportingbet. Uma delas se dispôs a chegar até 150 milhões de reais por temporada. Seria a oportunidade de o Palmeiras garantir mais 50% de reajuste em relação a seu atual contrato. A ideia das interessadas seria de assumir ainda nessa temporada o espaço master da camisa palmeirense. A Leila Pereira, a princípio, prefere dar continuidade à Sportingbet. Nem poderia ser diferente, até porque no ano passado ela teve algumas propostas para romper o contrato com as empresas dela, da Crefisa e da FAM, e ela disse que precisaria fazer valer o que estava escrito em contrato. De qualquer forma, a presidente do Palmeiras vai tentar um reajuste no vínculo atual com a Sportingbet, até se fazendo valer das ofertas de outros interessados. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que recusou mais uma proposta por Agustín Giai, o lateral direito contratado no ano passado do São Lourenço por 41 milhões de reais, está super em pauta no mercado europeu. O mais novo interessado foi o Bayer Leverkusen. O Erik ten Hag, que é o técnico do Leverkusen, entende que o Giai seria um enorme acréscimo e sugeriu que o Leverkusen fizesse uma proposta ao Palmeiras. Essa oferta foi recusada, assim como o Palmeiras já havia feito recentemente em relação ao Milan, que chegou a sugerir 15 milhões de euros. O Napoli e o Benfica também monitoraram de perto os passos do Giai. Não dá para dizer que o Giai é inegociável, mas até por ter feito muito dinheiro com vendas de atletas, o Palmeiras só vai negociar seu lateral direito em caso de oferta espetacular. A tendência é que o Giai deixe para ser negociado daqui a um ano. Enquanto isso, o Kelvin, que já chegou, vai ganhando seus minutos. Bora com a grande notícia do domingo. Andréas Pereira disse sim para a proposta do Palmeiras. Entre Verdão e Andréas está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas. O Palmeiras também deu um grande avanço para contratá-lo junto ao Fulham. Tanto é verdade que o meio-campista brasileiro de 29 anos de idade nem sequer foi relacionado para a partida do Fulham nesse domingo contra o Manchester United. O jogo terminou em 1-1 no Craven Cottage, que é o estádio do Fulham. Importante contar que o Andréas Pereira foi ao estádio, teve ao lado dos companheiros em algum momento, mas nem sequer foi relacionado. E a imprensa que cobre o Fulham já trata como certa a saída do jogador. Ele tinha sondagens do Olympique de Marseille e também do Fenerbahçe, mas a melhor proposta foi do Palmeiras. O Andréas Pereira preferiu jogar no Verdão. E agora pequenos detalhes burocráticos separam o acordo. Os times ainda estão acertando só a forma de pagamento. Não que o Fulham desconfie do vídeo do Palmeiras, mas ele quer receber no mínimo de parcelas possível. O Palmeiras tentando alongar um pouquinho, o acordo vai girar em 15 milhões de euros, valor com bônus, tá? 15 milhões de euros hoje equivalem a 95 milhões de reais. A tendência é que o Andréas Pereira chegue por 10 milhões de euros e os outros 5 milhões de euros todos atrelados à performance. Vai custar muito menos do que seria se tivesse sido contratado em janeiro, quando o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A tendência é que o martelo seja batido no início da próxima semana, dessa semana que está por começar. O Palmeiras tem pressa porque a janela de inscrições no Brasil se encerra no dia 2 de setembro. Só para completar outro registro importante, se confirmado, Andréas Pereira chega para substituir Richard Rios, e por um custo bem inferior ao do volante colombiano que virou reforço do Benfica, negócio de 30 milhões de euros. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilhe também para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Abraço, tchau! Falar sobre o Palmeiras, que definiu o valor que quer gastar para comprar Andréas Pereira. Cheguei a contar para vocês nessa sexta-feira que uma pessoa ligada ao Andréas Pereira cravou que as negociações já existem e que a chance de acontecer é real. Pois bem, o Palmeiras topa pagar ao Fulham 15 milhões de euros, que equivalem hoje a 94 milhões de reais. A ideia é fazer do Andréas Pereira o substituto do Richard Rios, vendido para o Benfica por 30 milhões de euros. Se o negócio for fechado nesse molde,
dá para dizer que o Palmeiras vai ter economizado uma baita grana. Isso porque em janeiro, também em tratativas com o Fulham, o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Na oportunidade, nem o Fulham nem o Andréas Pereira chegaram a um acordo. Metade da temporada na Inglaterra, o Andréas tinha papel de destaque no clube, o tempo passou, ele está a menos de um ano do fim do contrato e já deixou bem claro para o time inglês que não vai renovar. Isso significa que se o Fulham não vendê-lo agora, vai perder o jogador de graça, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro para ir embora a partir de 1º de julho do ano que vem. É por isso que o Fulham cedeu e topou negociar em condições mais baixas. O Palmeiras também fez uma oferta salarial menor ao Andréas Pereira, em relação à proposta feita em janeiro. Mas o Andréas Pereira teria, em vez de um contrato de 4 anos como em janeiro, um contrato de 5 anos. As negociações estão em andamento. O fato de o Flamengo não ter se manifestado ajuda o Palmeiras, porque se o Flamengo estivesse na parada, o Andréas daria preferência para a volta para o rubro-negro. A inexistência de propostas na Europa também contribui. Quero falar agora sobre Andréas Pereira, Palmeiras, Fulham e Flaco Lopes. É que surgiu nos últimos dias a especulação de que o time inglês que detém Andréas Pereira gostaria de contratar Flaco Lopes, e já quem faça uma associação e de uma possível negociação de troca. Palmeiras mandando Flaco Lopes e recebendo Andréas Pereira. Antes de gravar esse vídeo na manhã desse domingo, conversei com uma fonte palmeirense que me assegurou que nunca ouviu nada sobre sondagem ou proposta do Fulham pelo Flaco Lopes. Existe até a possibilidade de mexida no ataque do Fulham, porque o Rodrigo Muniz brasileiro, que já passou, por exemplo, pelo Flamengo, foi alvo recente de uma proposta da Atalanta, oferta de 34 milhões de libras. O Fulham disse não à proposta e o técnico Marco Silva já disse que conta com a continuidade, a permanência do Rodrigo Muniz. Diante desse cenário, nem tem por que se especular a possibilidade de Flaco Lopes ou qualquer outro centroavante ser contratado. A grande questão hoje é, vai ter Andréas Pereira no Palmeiras ou não? Fui o primeiro a contar para vocês alguns dias atrás que o Andréas não vai renovar seu contrato com o Fulham, ele já deixou bem claro isso. E a partir dessa decisão, o Fulham optou por negociá-lo, nem participou da estreia da Premier. Hora de falar sobre o Palmeiras. Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira ao lado da presidente Leila Pereira e obviamente foi perguntado sobre aquela musiquinha que ele cantou no fim do ano de 2023, quando era atleta do Corinthians. Na oportunidade ele cantou: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. Situação que gerou transtornos, incômodos, em meio às tratativas do Palmeiras com Carlos Miguel e o Nottingham Forest. O presidente Leila Pereira ignorou protestos de torcedores do Palmeiras e bancou a contratação. Carlos Miguel respondeu da seguinte maneira sobre o tema, abre aspas, era uma época em que eu era muito imaturo. Era bobeira, zoação, coisa de quem vem da base, coisa do passado, já foi. Quero agradecer o que vem pela frente e que o Palmeiras está me proporcionando. O Verdão contratou o Carlos Miguel por 5 milhões e meio de euros fixos, mais 500 mil euros em bônus, negociação fechada com o Nottingham Forest, que teve lucro com o goleiro. Ele havia sido comprado do Corinthians por 4 milhões de euros, repassou por 5,5 com mais 500 de bônus e ficando com 20% do valor de uma venda futura, mesmo levando em consideração que o Carlos Miguel nessa primeira temporada de futebol inglês entrou em campo em apenas 3 oportunidades. O goleiro vai vestir a